também da palavra do Senhor. Nós, hoje pela manhã, começamos ou terminamos as lições sobre os profetas menores. E dentre esses profetas, já iniciando o Novo Testamento e o ministério de Cristo, vimos João Batista. Pensando na mensagem de João, já desde a semana passada, porque a semana passada não houve a escola dominical, estamos pensando como aproveitar essa ideia de arrependimento para uma palavra um pouco mais demorada sobre este assunto. E hoje à noite, quero pensar junto com os irmãos num dos passos para a salvação, o arrependimento. A mensagem da salvação, ela engloba 5 passos. E os irmãos estão cansados de me ouvir repetir, mas vamos pensar de novo. Ela começa com arrependimento, justificação, regeneração, santificação, glorificação. Então, esses 5 passos da mensagem de salvação, que nós temos insistentemente falado com a igreja, hoje nós vamos pensar no primeiro passo, que é a mensagem de João, que é a mensagem de Pedro, e que deve ser a mensagem da igreja: arrependimento. 2 textos iniciais para começarmos essa nossa conversa. O primeiro texto está em Atos, capítulo 3, verso 19. Não preciso abrir, não, só para ter conhecimento. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério. O segundo texto para esse início de conversa está em Lucas 3:3, que é o texto que usamos hoje de manhã. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, João Batista, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Portanto, quer Pedro, já com a igreja estabelecida por Cristo, quer João, antecedendo a esse estabelecimento da nova igreja e o ministério de Cristo, ambos pregam o batismo do arrependimento. Portanto, a entrada para a vida cristã, a entrada para a nova vida com Cristo, necessariamente, ela precisa passar por uma situação chamada arrependimento. E quando nós olhamos esse primeiro texto em Atos 3:19, nós vamos encontrar aqui pelo menos 4 situações que o apóstolo Pedro nos mostra. 4 situações que Pedro nos mostra que nós devemos pensar. O primeiro que aparece aqui é realmente a palavra arrependimento. Arrependei-vos, ou seja, reconhecimento que pecamos e precisamos nos arrepender. A segunda colocação desse texto é conversão. Convertei-vos, mudança de direção. A terceira situação, apagados os pecados. E a quarta situação, tempos de refrigério, ou seja, de paz na vida cristã. Amados, quando essa mensagem do Evangelho passa a fazer parte de nós, quando realmente nós sentimos-nos tocados para começarmos esta vida com Cristo, esse arrependimento tem que ser eficaz e precisa produzir estas situações
na nossa vida. O arrependimento, no sentido mais claro, usado por Jesus, é o repudiar, é o esquecer, é o deixar de lado aquela vida que nós chamamos a partir de agora de velha, para começarmos com Cristo uma vida. Portanto, o arrependimento é deixar para trás o que fazíamos. Vamos tentar, durante algum tempo, usarmos uma figura para a gente, talvez, conhecer um pouco melhor esse sentido. Imagine que alguém vá de uma cidade para outra, ou de carro, ou de trem, ou de ônibus, ou de avião. Nós vamos usar a expressão trem. Já não temos mais ferrovia no Brasil, né? Mas tínhamos antes. Né? E muitos de nós conheceram um pouco de ferrovia. Ainda tem um pouco. Pegou a ferrovia e você diz, eu vou para tal lugar. E a hora que você está andando com o trem, passa uma estação, passa uma segunda, passa uma terceira e você vem e fala, tomei trem. Qual é o primeiro sentido? Qual é a primeira reação? Primeira reação. Que burrice. Que coisa. Arrependimento. Arrependimento. Não olhei direito. Não vi a plataforma. Não vi o local. Isso causa em cada um de nós tristeza. Causa em nós uma sensação ruim. Porque o nosso alvo estava errado. A direção que estávamos seguindo estava errada. Portanto, na vida cristã, quando nós temos um efetivo arrependimento em nossas vidas, nós nos sentimos tristes. Nós nos sentimos ruins, porque o caminho que estamos seguindo não era o melhor. Em 1 Tessalonicenses 9, diz assim, porque eles mesmos anunciam de qual a entrada que tivemos para convosco, é Paulo dizendo, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quando os Tessalonicenses receberam a palavra através de Paulo, eles se converteram de uma situação, mudaram a direção e começaram a servir o Deus vivo. Arrependimento eficaz. Arrependimento que não conduz à morte, mas arrependimento que conduz à vida. E eu sempre faço um parênteses nessas coisas no meu trabalho. Há um artigo do Código Penal que trata do arrependimento eficaz. Alguém comete um crime, se arrepende, pega a vítima, leva para o hospital, socorre e ela não morre. Isso chama arrependimento eficaz. O fato aconteceu, o crime aconteceu, mas dada essa capacidade que a pessoa teve de se arrepender, socorrer e não permitir a morte ou uma sequela mais grave, a ele conduzirá uma pena na vida cristã. O arrependimento para com Deus tem esse significado. Ou seja, se ele for eficaz nas nossas vidas, a nossa vida será transformada em uma vida de morte para uma vida de luz eterna. O arrependimento é a porta para isso. E amados, é interessante a gente notar que nessas 5 situações que falamos de início sobre a vida cristã, o arrependimento, apesar de ser uma obra do homem em querer retornar, mas ele precisa da presença de Deus na sua vida para que esse arrependimento possa ser eficaz. Em Atos 11, 18 diz, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a igreja de
Jerusalém. Estava discutindo se os gentios poderiam receber o Evangelho. E depois eles chegaram à conclusão de que Deus deu o arrependimento para nós. Portanto, é Deus que alimenta os nossos corações, é Deus que concede essa virtude para nós, para alcançarmos de forma efetiva a salvação através do arrependimento. Deus não deve ser arrependido. O homem sozinho não poderá alcançar. E quando nós pensamos desta forma, talvez precisamos expandir um pouco mais isso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Nós temos vários testemunhos aqui que quando foi evangelizar, eu não quero, eu não preciso. Que nós tenhamos a mansidão, é que Paulo está escrevendo a Timóteo, de resistir àqueles que não querem aceitar, mas dar-lhes a palavra, porque Deus lhes poderá dar o arrependimento. Mas cabe a nós levarmos esta palavra, cabe a nós fazermos conhecer dessa situação e dessa necessidade, e eles poderão, Deus poderá lhes dar a palavra do arrependimento. Agora nós podemos pensar, o arrependimento não é uma coisa assim, tá, aconteceu. Arrependimento envolve pelo menos 3 situações na nossa vida. Primeiro, ele precisa ser inteligente. Arrependimento precisa de intelecto. Segunda coisa do arrependimento é que ele vai mexer com as nossas emoções. E a terceira situação, ele mexe com a nossa vontade. O arrependimento, ele vai trabalhar em nossos corações de tal forma que não poderemos mais errar o alvo. Nós teremos condição de pensarmos, analisarmos, reconhecermos que precisamos de Deus. E esse arrependimento começa quando nós compreendemos que o pecado é nosso inimigo. Quando a nossa intelecto começa a pensar desta forma, o pecado deve estar longe de nós. Romanos diz: não conformai-vos com este mundo, mas transformai. Raciocínio. Culto racional. Portanto, cabe ao homem ver o caminho que esse trem está seguindo e a hora de descer na próxima estação. E nós queremos que cada um de nós tenha realmente a possibilidade e o tempo de descer na próxima estação. Porque muitas pessoas nesse mundo não recebem o Evangelho, não querem ou não querem receber, apesar de ouvir, e podem não ter tempo de descer na próxima estação e retornar para o novo caminho. No entanto, o trem da vida está correndo, acelere, e nós estamos viajando nele. E quando o arrependimento nos mostra que este caminho longe de Cristo é errado, nós temos que tomar uma decisão racional de dizer assim: minha vida parou, agora eu preciso tomar uma outra atitude. E essa atitude, amados, ela vai mostrar, vai mexer com a minha emoção. Tudo que nós fazemos mexe com as nossas emoções. Imagine dar uma meia volta para começar uma vida nova. Mexe com as emoções. Mexe com aquilo que nós estamos vivendo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. 2 Coríntios 7:10. Ou seja, se sentimos tristeza ao pararmos o trem da nossa vida,
para começarmos uma vida nova, e isso é natural que aconteça, esta mudança nos dará momentos de salvação, que nós não vamos nos arrepender da atitude que tomamos. Mas se deixarmos o trem da vida correr, a tristeza que virá depois será uma tristeza para a morte eterna. Então, se mexe com as emoções, se mexe com o intelecto, precisa mexer com a nossa vontade. Quando você toma uma decisão, a primeira coisa que você diz, você fala assim, eu quero. Não é? Primeira coisa, eu quero. Se eu não tomar essa decisão, eu quero, não vou para lado nenhum. Então, a primeira posição que precisamos em tudo que a gente vai fazer é dizer, eu quero isso. E quando eu digo para mim, eu quero isso, eu vou juntar todas as minhas forças. Não é assim na vida? Na vida cristã é a mesma coisa. Há um determinado momento que eu preciso dizer assim, eu quero, por vontade própria, acertar a minha vida com Deus, constituir um novo momento da minha vida. E o arrependimento genuíno altera o nosso caráter pelo novo compromisso. Pelo novo compromisso. Quando você diz assim, eu quero casar com a Maria, eu quero casar com o Joãozinho, o que é que eu estou dizendo na minha vida? Eu vou mudar uma posição. E a partir desse eu quero casar com o Joãozinho, eu preciso tomar todas as coisas possíveis e necessárias para que isso aconteça. E quando a nossa vontade de arrependermos e voltarmos para Deus exige de nós mudança, exige de nós compromisso, exige de cada um que aceita essa situação uma conduta visível de compromisso com Deus. E não é só no dia da profissão de fé. No dia da profissão de fé, você faz um testemunho público da sua, o quê? Conversão. Não é? Um testemunho público da sua conversão. Aqui para a igreja. Mas esse testemunho público de conversão deve levar a uma conduta permanente, real e verdadeira, onde quer que você esteja. A segunda situação que nós vamos ver, ou terceira situação que vamos ver do arrependimento, é que, primeiro, Mateus diz que, em arrependendo-nos, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 18. E o que é um fruto digno de arrependimento? Primeira coisa, convicção de que estou fazendo a coisa certa. Convicção. Eu preciso estar certo de que esse arrependimento, essa mudança de vida, me levará a um novo patamar. E para que haja arrependimento de vontade, de verdade, é preciso haver uma plena convicção do que seja pecado. E nós sabemos que pecado é tudo aquilo que nos desvia do alvo que é Deus. Tudo. E nesse sentido, nessa condição, vai envolver para as nossas vidas consciência. A gente brinca muito em casa, o Gustavo está crescendo, a gente vai observando as coisas. Uma criança sabe o que é certo e errado, não é? Não precisa ensinar muito, a criança sabe o que é certo e errado. Nós, os mais velhos, sabemos o que é certo e errado? Claro que sabemos, óbvio que sabemos. Já aprendemos isso com tanta chinelada que nós levamos da vida. Não é verdade? Mas sabemos o que é certo e errado. Portanto, a nossa consciência é aquela que nos alerta sobre o nosso comportamento e sobre o pecado. Eu estou vendo, só um pedacinho vermelho.
estava mais tranquilo, eu também bem vermelhinho. Consciência de pecado. Como é que estamos na nossa vida? Olha a consciência que temos disso, daquilo que nos motiva a caminhar. Segunda coisa que nos leva a pensar nesse arrependimento eficaz é a palavra de Deus. E conhecereis a palavra e ela vos liberta. Precisamos conhecer esta palavra, uma vez arrependidos, para que o nosso conhecimento com Deus permaneça cada dia maior e melhor. E por último, o Espírito Santo de Deus que passa a habitar. E quando o Espírito de Deus vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a nossa consciência, a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo em nós são coisas que nos farão ter um arrependimento eficaz, compromissado com a nova vida. O nosso trem está andando. Lembra do trenzinho? Está andando. Nós já descobrimos que estamos no caminho errado. Nós já descobrimos que pecamos. Nós já descobrimos que não dá para parar esse trem. Mas nós podemos fazer uma coisa. O que nós podemos fazer? Pegar outro trem. Não é verdade? Se esse trem está caminhando para cá e vai para o caminho errado, eu tenho que descer dele e pegar um outro trem, que me traga de volta para a presença de Deus. E isso a gente chama de contrição. Um coração contrito não desprezarás a Deus, diz o salmista, não é? No momento em que houve arrependimento, no momento em que o meu coração sentiu, eu preciso deixar esse caminho e tomar outro. E esse momento em que eu faço isso, haverá tristeza na minha vida no primeiro momento, mas haverá depois alegria por ter sabido que estava no caminho certo. Só lamentar de que está no trem errado, não adianta. Só lamentar, dizendo que a situação é ruim, não adianta. Eu preciso mudar de vida. E como é que eu faço isso? Depois de estar contigo, eu preciso confessar a Jesus. Arrependimento implica em confissão. Arrependimento implica em nós começarmos uma confissão de pecado que é necessária para alcançarmos o perdão de Deus. Eu escrevi aqui, ó, o tempo não apaga pecado, a leitura da Bíblia não apaga pecado, frequentar a igreja e os cultos não apaga pecado. O que é que apaga pecado? Confissão. Eu preciso chegar diante do meu Deus e dizer: Senhor, Senhor, me coloque no trem certo. Eu errei. E esta talvez seja uma das situações mais difíceis da nossa vida. Porque é o momento em que eu estou abrindo o meu coração para Deus. Não para o irmão da igreja, não é para a igreja, mas para Deus. A sua responsabilidade é para com Deus. Paralelamente para com a igreja. Mas a sua responsabilidade é para com Deus. Quem confessa recebe alívio. Quem confessa alcança refrigério. Quem confessa atinge o mais alto pico do arrependimento. Quem confessa sente. Amados, nós precisamos neste caminho do arrependimento buscarmos esta situação para as nossas vidas. Em João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. Ele é fiel e justo. Deus é misericordioso para conosco. Deus busca as nossas vidas, mas Ele quer realmente
que essa misericórdia atinja o nosso coração primeiro, para depois Ele fazer as grandes maravilhas que nós conseguimos. O trem está indo, e eu preciso descer. Resolvi descer, e peguei um trem no sentido contrário. Como é que chama isso? Como? Conversão. Estou mudando a minha direção. Nós, os motoristas, sabemos que é conversão direita, conversão esquerda, né? Nós sabemos. Agora, eu preciso converter-me. Arrependido já estou. Deus já me deu misericórdia. Eu já alcancei a presença de Deus. Preciso mostrar com atitude o meu arrependimento. E essa atitude se chama conversão. Deixe esse crime, dou meia volta e começo uma vida. Não adianta mais olhar as placas que vão passando, porque elas serão as mesmas. Concordam comigo? A hora que eu mudar a minha vida, eu vou encontrar com meu amigo que saía comigo, eu vou encontrar com a minha amiga, que eu conversava com ela, eu vou encontrar com o colega de trabalho, que eu conversava com ele. Portanto, as placas das estações são as mesmas. Mas agora eu preciso dizer, olha, mudei de vida, estou arrependido, estou convertido e a minha vida agora é outra. E o trem continua. Só que agora na direção certa. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Agora, portanto, libertados do pecado, tem o fruto da santificação. O autor aqui pulou os dois outros tópicos, né? Que é justificação e regeneração. E é interessante, amados, que quando nós nos arrependemos, Deus nos dá misericórdia do arrependimento, algo que vem do homem, mas justificação e regeneração só vem de Deus. Ele nos justifica, Ele nos regenera, ou seja, nos faz. Em razão disso, nós passamos a viver uma vida de santificação. O nosso trem não parou, ele continua correndo. E nessa corrida da vida cristã, precisamos cada dia ser melhores do que o dia anterior. E só a conversão é capaz de fazer isso na vida do pecador. Só a conversão genuína é capaz de fazer isso para o pecador. Quando o pecador se converte, tudo se transforma novo na sua vida. Seus pecados são perdoados. Ele se reveste de um novo homem, de uma nova vida, que começa a enxergar a própria vida por outros olhos. Romanos 10, 9 e 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás com arrependimento, justificação, regeneração, santificação. Portanto, passos para a conversão, passos para entrarmos na presença de Deus. A confissão de Cristo que ela quer de nossas vidas é que nós mostremos ao mundo que mudamos. E nós temos alguns exemplos. Quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, eu vou estar na tua casa. Quando ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu disse o que para ele? Senhor, eu estou arrependido. Devolvo 4 vezes o que eu roubei de alguém. Devolvo isso, devolvo aquilo. Ou seja, uma real atitude. O arrependimento, a conversão, exige de nós atitude real e verdadeira. Maria Madalena, quando chegou aos pés do Senhor, foi a mesma coisa. Ela mostrou convicção, confiança e mudou a vida dela e dos outros que estavam ao lado dela. A mulher samaritana, quando ela chegou aos pés do Senhor e se reconheceu o seu pecado, encontrou-se com Cristo,
E levou a cidade à informação: lá existe um homem que dá água e água viva, tema que usamos ontem. Transformou a vida das pessoas. Esta conversão, esta forma de vida, nos dá realmente uma mudança de coração. O arrependimento é a porta inicial para o caminho da santificação e da salvação. E nós podemos, a cada momento, pensarmos nisso. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar os meus caminhos, e dizer: Senhor, eu virei do céu, abençoarei, pegarei a sua terra e as coisas virão. Amados, que nós pensemos desta forma. A igreja tem a responsabilidade de mostrar às pessoas o arrependimento. Mas nós, como cristãos, temos a responsabilidade de vivermos uma vida cristã de arrependimento. O céu não é para todos, ou é? O céu foi feito para aqueles que querem. O arrependimento. O evangelho para todos. O céu para todos. Que nós possamos, a cada dia, melhorar o nosso relacionamento com Deus. E que a nossa luzinha vermelha se transforme em verde. Que se ela acender vermelha de vez em quando, que logo, logo a gente consiga transformá-la em verde. E a gente viva uma vida de melhor condição na presença de Deus. Que Ele nos abençoe. Pastor.